A Bíblia nos diz que a palavra de Deus sempre existiu com Deus. Ele não foi criado porque ele mesmo também é Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nem mesmo uma coisa surgiu que veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É evidente que a Bíblia nos diz que o Verbo de Deus é uma pessoa, e essa pessoa também é Deus. Alguma vez você já se perguntou o que Jesus quis dizer quando ele disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega"? Esta é outra maneira de dizer: "Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último". Mas ele está realmente dizendo muito mais. Jesus estava declarando: "Eu sou Deus. Eu sou a parte de Deus chamado a Palavra". A referência para o primeiro e o último vem do livro do profeta Isaías. Isaías 44:6 diz: "Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus". Assim sendo, o primeiro e o último está claramente afirmando ser Deus, o que Jesus afirmou. Agora que já temos esclarecido quem é o primeiro e o último, vamos seguindo. Quando João escreveu: "No princípio era o Verbo", ele estava tentando chamar a atenção dos leitores de volta para o início do livro de Gênesis, para o início, quando Deus criou todas as coisas por sua palavra. Como vocês devem saber, a maior parte do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego antigo. No entanto, Jesus falava aramaico. Assim, quando João escreve em Apocalipse: "Eu sou o Alfa e o Ômega", o que Jesus dizia em hebraico ou em aramaico seria: "Eu sou Aleph e Tav". Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Mas a primeira letra do hebraico é Aleph e a última é Tav. A essência real do que Jesus quis dizer só pode ser revelado quando traduzimos de volta para o hebraico. E é então que descobrimos um segredo maravilhoso. Esta frase não se originou com o livro de Apocalipse, mas, na verdade, vem desde a primeira frase do livro de Gênesis. Então, quando Jesus diz a João: "Eu sou o Aleph e o Tav", ele está de fato esclarecendo o mistério que existe desde quando a Torá foi escrita pela primeira vez. A primeira frase da Bíblia é mais frequentemente traduzida: "No princípio criou Deus os céus e a terra". O Evangelho de João também começa com "no princípio", e bem no meio da primeira frase em hebraico do Gênesis está uma palavra sem tradução, que você só vai encontrar na Bíblia hebraica. De fato, é intraduzível, porque não é assim uma palavra, é simplesmente o Aleph e o Tav. Essas duas letras têm permanecido um mistério para os estudiosos judeus durante anos. Na verdade, é a estas, Aleph e Tav, que Jesus estava se referindo, assim como o livro de Apocalipse começa e termina com Jesus dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega". E é assim também que a Bíblia começa, com essas mesmas duas letras que remetem para o próprio verbo, palavra de Deus, o Aleph e Tav. João escreve: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez". Jesus é a palavra, o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus a partir da primeira letra do alfabeto, do Aleph e o último Tav. Ele está bem ali, com Deus, naquela primeira frase do Gênesis. Ele é a palavra, verbo, viva de poder do Espírito Santo, ao Apocalipse. Ele é a boca de Deus, e quando ele fala, as coisas são criadas por suas palavras. Nele estava a vida, porque ele é o único que falou as palavras de Deus, e nos trouxe a existência através do poder do Espírito Santo. Mas isso não é tudo.
Surpreendentemente, a primeira palavra hebraica em Gênesis retrata todo o plano de salvação de Deus para o homem. O original hebraico não é o mesmo hebraico que temos hoje, mas evoluiu a partir dos pictogramas hebraicos. Essas letras originais trazem impressionante visão sobre o significado por trás da palavra de Deus. A primeira palavra na Bíblia é a palavra hebraica Barashet, traduzida como no princípio. É assim que a palavra Barashet se parece nos pictogramas originais, é composta pelas letras hebraicas Bet, que representa como uma casa ou tenda, como em a casa de Deus. Resh é retratada como cabeça de um homem, significando o primeiro ou a pessoa mais elevada. Aleph é retratada como uma cabeça de boi, significando Deus é força, como no O Senhor é a minha força. Shin é representada como 2 dentes, significando consumir ou destruir. Yod é retratada como um braço do punho ao cotovelo, significando minha mão ou obras. E Tav é retratada como 2 varas cruzadas, significando uma aliança ou marca. As 2 primeiras letras, Barashet, Bet e Resh, formam a palavra hebraica Bar, que significa filho, como no meu filho. O Aleph é Deus. O Shin significa destruído. O Yod é a mão ou obra. E o Tav são os 2 paus cruzados, que significa aliança. Em João 2,19, Jesus disse aos judeus: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: esse templo levou 46 anos de construção e tu o erguerás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Olhe para o símbolo do Bet. É a própria casa de Deus, na forma de um homem do mais alto prestígio. E surpreendentemente, essas 2 letras juntas formam a palavra filho. Sim, de fato, o Filho de Deus se referiu a si mesmo como o templo de Deus. E claramente podemos ver que, na primeira palavra da Bíblia, o maravilhoso plano de salvação de Deus foi preparado para que o Filho de Deus destruísse as obras pecaminosas de nossas mãos na aliança sobre a cruz de paus. Não é espantoso que a primeira palavra da Bíblia poderá conter tanta verdade? Sem dúvida, o plano de Deus para salvar o homem estava lá desde a fundação do mundo. E o livro de Apocalipse 13:18 confirma isso, chamando Jesus de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, desde a fundação do mundo. Desde a primeira palavra, Barashet, falada em Gênesis. Mas há um significado ainda mais profundo para o Alfa e o Ômega, o Aleph e Tav, encontrado no primeiro versículo do Gênesis. Pelos pictogramas originais em hebraico, o Aleph e o Alfa são retratados como uma cabeça de boi, significando Deus é força. E o Tav, ou Ômega, são os 2 paus cruzados de aliança. Sim, no Alfa e Ômega encontramos todo o plano de Deus, do próprio Deus simbolizado pela cabeça de boi, de que faria uma aliança com o homem pela cruz de paus. Sim, meu amigo. Deus, o Verbo, palavra, se fez como um animal sacrificial, o boi ou cordeiro que foi morto como oferta pelo pecado, e ele foi colocado na cruz de paus. O Aleph e Tav, o primeiro e o último, retratam toda a história do Messias que Deus iria colocar o seu animal sacrificado, sua força, seu líder, o Messias, em uma cruz de madeira, como um sinal para marcar a sua aliança com o homem. É absolutamente espantoso que o hebraico antigo pudesse contar toda a história do Messias. E em 2 letras, e é claro que a cruz não era originalmente um símbolo romano, mas um símbolo hebraico que significaria aliança. Mas os judeus não saberiam disso, a menos que eles tivessem estudado a letra hebraica antiga, Tav. Quando Deus disse a Moisés para escrever o Aleph e Tav no livro de Gênesis, e disse ao profeta Isaías que ele era o primeiro e o último, o próprio Deus estava declarando: você vê esse Jesus? Ele é o Messias que vai morrer na cruz pelas obras pecaminosas de suas mãos.
Ele é o Criador que estava no início. Ele é o animal sacrificial perfeito, colocado na cruz de paus. Ele é a minha palavra. Ele é a minha aliança. Ele é a minha assinatura, o meu alfa e ômega. Ele é a sua salvação. Portanto, agora entendemos por que João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Portanto, a Bíblia declara que sem aquele denominado o Verbo, palavra, nada teria vindo à existência. Pelo que a palavra é a parte de Deus que falou e tudo veio a ser.